procedimentos que visam otimizar os processos da empresa. Entre eles, você chegou à aula. O ERP da ERP Info possui uma série de procedimentos que visam otimizar os processos da empresa. Entre eles está o fechamento de caixa automatizado, a partir do qual o próprio sistema realiza a ação de lançamento. A ideia deste recurso é que a maioria dos fechamentos de caixa seja realizada de forma automatizada pelo ERP, o que diminui ou até elimina a necessidade do lançamento manual, como visto na aula anterior. Consequentemente, o tempo dedicado a essa atividade tem a tendência de diminuir, visto que o trabalho de lançamento será feito pelo sistema. O uso deste recurso não anula o acompanhamento da pessoa responsável pelo processo, pois os lançamentos automatizados devem ser validados através dos relatórios de acompanhamento. Logo que se inicia o uso deste recurso, é comum fazer um acompanhamento mais criterioso e detalhado para se certificar de que tudo está correto, ou para que os ajustes necessários sejam realizados. Com o passar dos dias, a ideia é que as validações sejam feitas por amostragem, o que diminuirá consideravelmente o tempo dedicado a essa atividade. Mesmo utilizando o fechamento automatizado, dependendo dos processos internos da empresa e sua estrutura física, ainda pode ser necessário realizar os lançamentos de forma manual, para aqueles fechamentos que não forem concretizados de forma automatizada. Desta forma, não se pode ignorar o conhecimento sobre o lançamento manual, pois em algum momento ele pode ser necessário. Para utilizar o fechamento de caixa automatizado, algumas parametrizações e processos devem ser seguidos. Os principais são: o controle de faltas, sobras e a conferência física dos valores devem ser realizados no próprio PDV ao fazer a saída de operador. É necessário que os PDVs estejam parametrizados para solicitar o autorizador. Desta forma, o sistema de retaguarda terá as informações necessárias para calcular as taxas administrativas. O lançamento do fechamento de caixa automatizado é efetivado com um documento do tipo FFA. Sua execução é realizada periodicamente pelo ERP, conforme for identificado que existam novas saídas de operador. Vamos compreender no vídeo a seguir como é a lógica de uso do fechamento de caixa automatizado. Atente-se e faça as suas Olá! Neste vídeo vamos aprender a realizar o lançamento de um documento de fechamento de PDVs automatizado e suas validações. Lembre-se de que antes de proceder com o lançamento, é necessário que o documento esteja devidamente cadastrado e configurado no ERP. Para iniciar um novo lançamento, a partir do ambiente principal do ERP, acesse o menu Movimentos, Lançar documentos. Aqui, clique sobre o botão Ordenar até posicionar a barra de pesquisa sobre a coluna Tipo. E então, digite FFA e pressione Enter. Depois, clicamos em Incluir para confirmar ou Enter. Os fechamentos de PDVs automatizados fazem comunicação com a base de dados da aplicação WR-PDV, identificando se existem saídas de operadores pendentes, para então realizar a importação dos respectivos dados. O lançamento pode ser realizado de duas formas: sem interação do usuário. Para esta, o lançamento é gravado de forma automática e é realizado periodicamente ao identificar novas saídas de operador. Nela, o ERP deve estar sempre parametrizado para executar o fechamento automatizado
em alguma máquina local para que o processamento seja realizado. Com o processo executado, o usuário precisará efetuar apenas a auditoria e validação das informações gravadas. Com a interação do usuário. Nesta, o lançamento é disparado pelo usuário, sendo necessário informar o período para processamento. Para isso, deverá estar ativo o comportamento solicitar período para processamento do FFA, na configuração do documento. Ao final, também será preciso realizar as validações das informações. Basicamente, a diferença entre ambas as formas está na interação do usuário para o processamento. Contudo, como em ambos os casos o fechamento é executado de forma automatizada, é fortemente recomendável validar periodicamente os dados. Para melhor demonstrar o processo, acompanhe a seguir um lançamento utilizando a forma manual, em que o usuário necessita informar um período de processamento. Confirmamos a data do dia pressionando Enter. Durante o processo, observe que o fechamento irá realizar a leitura dos dados, para então efetivar o lançamento. A tela do fechamento é dividida em 4 partes. Vamos conhecê-las. Grid de processamento e visualização dos fechamentos dos PDVs, as ocorrências no fechamento selecionado, ocorrências no acesso aos dados e menu lateral. O grid de processamento exibe os principais dados dos fechamentos, estejam efetivados ou não. Aqui é possível visualizar informações como a data da saída de operador, número do PDV, nome do operador, situação do processamento do fechamento de caixa, valor de faltas e sobras. As ocorrências no fechamento são apresentadas de acordo com a leitura selecionada. Quando efetivado, será apresentado em branco. Porém, caso não seja efetivado por erro ou por possuir divergências, será apresentado em descrição o motivo da não efetivação. Um exemplo, na leitura 170 é apresentado o erro. Não foi possível converter finalizadora. As ocorrências no acesso aos dados são apresentadas quando por algum motivo uma ou mais leituras não foram processadas. Sua descrição irá apontar o erro, permitindo assim que seja aplicada a devida correção. Os botões do menu lateral são utilizados para realizar a devida manutenção nos fechamentos, por exemplo, reprocessar a leitura selecionada, alterar o fechamento da leitura selecionada e reiniciar o processamento, realizando uma nova tentativa de importação de PDVs pendentes. Observe que foram processados 4 fechamentos, onde 3 deles foram efetivados e um não foi, devido ao erro que vimos anteriormente. Então, para proceder com o lançamento, será necessário realizar a correção desse movimento. Para somente então selecionar a leitura e clicar em reprocessar. Esta ação irá disparar um novo processamento, aplicando assim a correção no movimento. Observe que a coluna Situação confirma que o processo foi efetivado com sucesso. Após concluir os fechamentos, será possível proceder com a validação dos movimentos gravados. Clicamos em Sair. A partir do ambiente principal do ERP, acessamos o caminho Relatórios, Financeiro, Fechamento de PDVs e Relação por Código-Movimento. Observe que será exibida a caixa Escopo Relatório Fechamento de PDVs, com campos que permitem filtrar os movimentos que deverão ser validados. Após informar os campos de acordo com seus objetivos, será exibido o relatório Relação por Código dos fechamentos dos movimentos em PDVs. É possível observar os dados referentes a cada movimento, como PDV, nome do funcionário, data de movimento, descrição movimento e valor físico. Caso seja identificado algum movimento a ser corrigido,
será necessário retornar à janela de lançamento do documento de fechamento automatizado. Para efetuar a respectiva correção, será necessário primeiro selecionar a leitura desejada, através do botão Alterar fechamento, assunto que será explorado com mais detalhes ainda nesta aula. Chegamos ao fim do vídeo. Para consultar documentações relacionadas a esse assunto, como os lançamentos são automatizados, logicamente não é possível realizar eventuais correções durante a execução do procedimento, mas posteriormente pode-se utilizar o recurso Alteração de fechamento de PDVs para ajustar dados financeiros e remanejar códigos de fechamento. Esse tipo de alteração serve tanto para os lançamentos manuais como os automatizados. A seguir, você irá simular uma eventual alteração do fechamento de PDVs. Siga as orientações da tela e preste bastante atenção. Após os devidos ajustes, os cálculos das taxas administrativas e prazo de vencimento serão recalculados de acordo com as configurações parametrizadas nas contas gerenciais de destino. Observação: a alteração de fechamento de PDVs é utilizada somente para alguns tipos de ajustes. Ainda existirão situações em que será necessário cancelar a transação e realizar o lançamento novamente. Questionário. Agora vamos testar os conhecimentos adquiridos nesta aula. Você pode... O uso do fechamento de PDVs automatizado não anula o acompanhamento da pessoa responsável pelo processo, pois os lançamentos automatizados devem ser validados através dos relatórios de acompanhamento. O lançamento do fechamento de PDVs automatizado pode ser realizado das seguintes formas.
Qual das alternativas abaixo não é possível no recurso à alteração de fechamento de PDVs?